Apesar de ser um tema bastante amplo, nós não vamos. A intenção é a gente não se estender tanto, tá? Eu peço perdão aos irmãos, a gente não conseguiu trazer as cópias impressas, tá? Mas nos próximos encontros, se Deus assim permitir, teremos para distribuir a todos, tá? Então, quem tiver ali acesso ao nosso grupo de publicações, eu mandei agora há pouco o arquivo e os irmãos podem acompanhar por ali. Antes da gente dar início, vamos orar, pedir a direção ao Senhor para mais um estudo da nossa série de encontros, Porque Somos Presbiterianos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor nos sustenta. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos orienta, que nos guia pelo caminho que devemos andar. Te agradecemos e pedimos a Tua direção sobre cada momento deste estudo e do culto de logo mais. E fazemos, ó Pai, na mediação de Cristo Jesus, nosso amigo e nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a gente terminou um estudo, dividido em duas partes, sobre quem é Deus e o que é o ser humano diante de Deus. E a nossa continuidade natural, a partir desse capítulo, é o estudo de hoje, que fala justamente da Bíblia Sagrada, o livro santo, que é a nossa regra de fé e de prática. Nós vamos falar aqui, inicialmente, vamos dividir em duas partes. Vamos falar das características da revelação e vamos falar sobre como essa revelação foi preservada desde o momento em que foi escrita até os nossos dias. Falaremos sobre a obra de Deus a respeito e através da sua palavra revelada a nós. E sempre enfatizando os pontos principais da nossa identidade presbiteriana dentro desse processo. E algo que a gente precisa lembrar muito bem, desde o início mesmo, é que esse livro é a palavra do Deus vivo. Então, essa palavra, ela é viva. Ela é palavra do Deus perfeito, então ela é perfeita. Ela traz características do próprio Deus que a revelou. Então, ele fala através do seu Espírito enquanto estamos lendo, estudando a sua palavra. É um livro que é diferente dos outros livros do mundo, porque ele é um livro vivo. O autor do livro está conosco em todo momento que nós estamos estudando. Então, algumas características, como eu já falei, podem ser extraídas a respeito da palavra de Deus. Em primeiro lugar, assim como Deus é eterno, a sua palavra é eterna. Podemos ver isso lá em Isaías capítulo 40, um dos grandes capítulos da palavra de Deus, onde no versículo 8 o profeta escreve: registra, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, no Salmo 19, nós vemos aqui da pena do rei Davi, a descrição que ele faz, trazendo também duas características, dois atributos da palavra. A lei do Senhor é uma forma de ver aqui toda a palavra, porque era a palavra de Deus disponível para Davi no momento, a lei do Senhor. Ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, um texto que é certamente conhecido dos irmãos. Vemos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até no ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, estamos vendo aqui, vamos chegar a essa conclusão mais tarde, mas o Senhor, ele fala conosco, ele se comunica, ele é vivo através da sua palavra. Ele não é limitado, que ele é independente, ele pode fazer o que ele quiser. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a ligação entre o Deus da palavra e a revelação que ele faz de si mesmo. Por isso que toda sistematização de teologia começa com o ser de Deus ou com as Escrituras Sagradas. E se começa com um, logo em seguida, normalmente vem o outro. Porque são temas que estão intimamente ligados. E isso faz parte de quem nós somos, enquanto cristãos, enquanto reformados, enquanto presbiterianos.
Somos um povo, somos uma denominação religiosa que se empenha em ter a Bíblia como centro da sua adoração, como centro dos seus momentos de culto. Nós podemos nos esforçar ao máximo para que as nossas palavras, sejam proferidas corretamente e sejam preservadas. Estamos fazendo um esforço para ter a nossa gravação dos estudos aqui. Mas a gente vê que nem sempre é possível. Às vezes a tecnologia prega peças na gente, às vezes a gente comete ali alguns deslizes, alguns enganos. Mas a verdade é que somente Deus, Ele sendo o ser perfeito, Ele é capaz de fazer uma comunicação perfeita. Então Ele entrega com perfeição tudo aquilo que Ele quer dizer, que Ele quer revelar a nós. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, não é somente um livro, ela é uma revelação de um pouco do próprio Deus. A medida exata e suficiente daquilo que nós precisamos saber a respeito dele. Como vimos na semana passada, nós temos na revelação da palavra de Deus aquilo que é necessário para o homem conhecer a respeito da sua salvação e de como ele pode glorificar ao Senhor, glorificar a Deus com a sua vida. E aqui nós podemos já trazer algumas colocações da Confissão de Fé de Westminster, nosso símbolo de fé. O seu primeiro capítulo é um documento que começa com as Escrituras Sagradas. Os teólogos de Westminster disseram que a natureza, os céus, tudo isso proclama a glória de Deus, porém, apesar de ser capaz de mostrar bondade, porque as coisas são boas, apesar de mostrar sabedoria, porque as coisas fazem sentido entre si na natureza, apesar de mostrar aqui o poder, quando a gente pensa que tem o Sol, que é uma esfera que tem uma reação constantemente ali acontecendo dia e noite, e isso gera um ciclo que nos dá dia e noite, aqui na Terra, tantos e tantos quilômetros de distância, nós vemos que existe poder na natureza, e um poder muito maior do que a gente pode um dia esperar ter domínio sobre ele. Mas ainda assim, todas essas coisas são para mostrar de Deus aquilo que Ele deseja mostrar, aquilo que Ele deseja que o ser humano conheça. Então, o ser humano precisa da chamada revelação especial. E o que os teólogos de Westminster compuseram na sua confissão de fé, vai falar a respeito disso, que essa obra de revelação de si mesmo consistiu em o Senhor se revelar ao longo do tempo, declarando a sua vontade, fazendo com que ela fosse registrada em forma escrita, para que fosse preservada da corrupção e tentativas de engano. Ou seja, o Senhor, na sua sabedoria, Ele decidiu revelar de si mesmo mais do que as plantas, do que o céu, do que os animais, a natureza, a criação como um todo revela. Ele decidiu deixar a sua revelação escrita. E Ele decidiu fazer isso para que nós não fôssemos enganados. E Ele decidiu também fazer a obra de preservação, que nós vamos falar aqui também mais para frente. E isso torna a Bíblia indispensável para conhecer a vontade de Deus. E esse é um ponto que a gente precisa enfatizar sempre, enquanto cristãos, enquanto presbiterianos. Eu quero conhecer a vontade de Deus. A primeira coisa que eu preciso fazer é estudar isso aqui do Gênesis ao Apocalipse, uma vez atrás da outra. É tirar as dúvidas com o pastor, é perguntar com o meu irmão que tem mais tempo de caminhada na fé, o que isso daqui significa, como é que é, que princípio, o que está sendo ensinado aqui. O Antigo Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 27, perfazendo um total de 66 livros que, como já falamos, contém tudo aquilo que o Senhor desejou revelar ao ser humano a respeito de si mesmo. E algo importante que a gente precisa frisar aqui são as palavras de Paulo, que durante muito tempo foram nosso moto na escola dominical. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, aquelas partes que talvez a gente fique com sono demais para ler, aquelas partes que a gente se pergunte, por que eu tenho que saber o nome do pai, do filho, do neto, do bisneto, do sujeito que estava ali?
as partes que a gente não entende, as partes que parecem mais complicadas para a gente, não importa. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo deu essa inspiração a homens santos que foram usados por Ele para registrar a sua palavra. E essa palavra, toda ela é útil. Ela é útil de forma muito prática, não é somente uma teoria, uma coisa que você pensa ali simplesmente num meio acadêmico ou num campo puramente teórico. A palavra de Deus ela é prática, e Paulo vai falar sobre isso nos versículos 16 e 17, lá de 2 Timóteo 3. Ela aperfeiçoa os crentes através de ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. E a palavra de Deus, assim nós vemos que, de modo geral, ela vai girar em torno de um assunto central. A Bíblia é a revelação do próprio Deus, e já falamos isso nos estudos anteriores, que o ápice da revelação de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem o Antigo Testamento apontando para o futuro, como vimos hoje na nossa classe de escola dominical, a nova aliança em Jeremias 31, os profetas e as palavras de Deus apontando que viria a revelação plena no futuro, na pessoa do Messias prometido, e o Novo Testamento, a nova aliança, é o registro de como essa obra de revelação de Deus chegou no seu ápice. É o registro da vida de Jesus, da obra de Jesus e dos escritos que os seus apóstolos e as pessoas próximas deles deixaram para a nossa edificação, para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Um aspecto, meus irmãos, que a gente também precisa entender, que é decorrente diretamente dessa ligação de Deus com a sua palavra, com as Escrituras Sagradas, é que ela se torna uma autoridade na nossa vida. E a gente precisa levar essa questão para a nossa vida diária. Levar essa questão para a nossa vida diária, para a nossa... realmente carregar no peito essa identidade de quem nós somos, o povo que realmente tem a palavra como centro da sua vida. E ela é autoridade. Os teólogos de Westminster disseram o seguinte: as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. Deus aqui é a verdade, esse é o texto, que é o seu autor. Ou seja, a palavra de Deus, ela é autoridade, não é porque o pastor, porque o bispo, porque o presidente do Supremo Concílio, porque o crente mais velho do Brasil, não é porque nenhuma dessas pessoas falou que é autoridade. O próprio Deus é autoridade, que faz com que a sua palavra seja autoritativa. Ela é autoridade sobre a nossa vida. Então não dependemos de visões, sonhos, líderes, tradições, nada disso. A palavra de Deus é autoridade porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é autoridade sobre a nossa vida. Da mesma forma, meus irmãos, que nenhum aspecto da criação pode se equiparar ao Criador, vimos isso no estudo passado, somos criatura e Ele é Criador infinitamente acima de nós. Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres, não é? Da mesma forma, a palavra de Deus, ela deve ser o nosso guia, e nada dessas coisas mundanas pode se equiparar à autoridade dela. Por isso, a insistência do nosso pastor, quando nós temos um momento de profissão de fé, um momento de ordenação de oficiais, quando é feita a pergunta constitucional, você se submete ao governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aí existe o acréscimo, que é essencial. Enquanto ela se mantiver fiel às Sagradas Escrituras, porque essa é a autoridade sobre a nossa vida. Eu não posso viver a minha vida fingindo que essa palavra é autoridade no dia de domingo, e aí de segunda a sábado eu faço conforme a minha própria vontade, o meu próprio desejo, a minha própria carne. Eu preciso reconhecer que o guia para a minha vida é essa palavra que está aqui.
O que o Senhor queria falar para a minha vida, o que eu preciso de fato saber, está aqui. Quem sou eu para ficar afastado da autoridade do Deus Todo-Poderoso? Quem somos nós para nós não reconhecermos a autoridade do Deus que tem todo o poder? Precisamos ter a palavra de Deus, meus irmãos, realmente como o guia absoluto da nossa vida, justamente porque ela vem diretamente do próprio Deus. Então ela é autoridade, ela deve ser respeitada, temida com o temor santo e amada com o nosso amor reverente e realmente fazer parte da nossa vida, da nossa identidade, de quem nós somos. Ao contrário das doutrinas humanistas, e esse é um ponto muito importante, que supõe que foi a igreja que decidiu o que é um texto sagrado e o que não é, e nós vemos isso aí em diversas tradições cristãs, inclusive no catolicismo romano, a teologia reformada tem um entendimento diferente. Nós pregamos e nós cremos que a igreja reconhece a autoridade divina através da palavra de Deus, através das Sagradas Escrituras. Então, o nosso papel enquanto igreja não é a gente decidir, eu gosto desse livro aqui, daquele outro, daquele evangelho, mas dos outros ali eu não gosto muito não, então eu vou rejeitar aqueles ali. Não é isso. A teologia reformada, a nossa identidade, nós dizemos que a igreja ali, principalmente nos primeiros séculos, ela reconheceu a autoridade dos escritos sagrados. E simplesmente houve ali um consenso. É difícil você definir com clareza quando que isso aconteceu. Alguns estudiosos vão dizer que foi, perdão, irmãos, logo no segundo século, outros vão falar ali mais ou menos no ano 250 a 270, e outros vão falar no ano 397, quando ocorreram concílios, mas o nosso foco aqui não é não é esmiuçar esse ponto da história, mas é lembrar que a nossa postura quanto às Escrituras Sagradas é de reconhecer nas Escrituras Sagradas a autoridade do próprio Deus falando ao seu povo. Eu acabei deixando ali na salinha, mas fica aqui a recomendação de um livro chamado Inspiração e Inerrância das Escrituras, pastor presbiteriano, reverendo Hermes Ten Maia. É um livro que fala com muita propriedade e muito mais profundidade desses pontos que a gente está tratando aqui, tá bom, meus irmãos? Lembrando, mais uma vez, se tivermos alguma dúvida, alguma correção, alguma sugestão, algum ponto que ficou obscuro ou algum acréscimo que os irmãos querem fazer, por favor, se sintam à vontade, tá? Se deixar, eu sei que eu vou falando mesmo direto. Como já falamos aqui, a palavra de Deus é ponto central da nossa identidade, né? E a gente tem que lembrar, já falamos aqui, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nesse grupo aqui, temos 15, um pouquinho ali, cerca de 15, 20 pessoas, mas temos somente uma pessoa que tem conhecimento dos idiomas originais, em que essa palavra foi escrita. O hebraico, do Antigo Testamento, e o grego, no Novo Testamento. E aí é natural que a gente se pergunte, tudo bem, a gente está falando que Deus é a autoridade, ele entregou a sua palavra aqui, ele revelou tudo isso que a gente precisava saber, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, pelo menos. E isso aconteceu em um idioma que a gente não conhece, né? Paulo, Moisés, Davi, Pedro, João, eles não escreveram em português de 2025. Não escreveram no português arcaico de 1800, de 1500, que a gente às vezes lê em alguns lugares aí. Como é que não surge a dúvida de, poxa, como é que aconteceu isso? Será que Deus consegue mesmo manter a sua palavra preservada? Será que Deus tem poder para manter a palavra preservada em português, do mesmo jeito que ele fez em grego e hebraico? A pergunta é nesse tom de voz mesmo, para ser provocativa, porque o Deus que tem todo o poder sobre a sua palavra, que define soberanamente o que ele quer fazer a gente conhecer, ele também preservou através da tradução. E por isso que nós temos uma visão também diferente, por exemplo, do mundo islâmico. Temos uma visão diferente do catolicismo romano de
alguns séculos atrás, que a palavra sagrada só era dada em um único idioma. No caso, o árabe para o mundo islâmico e o latim na antiga Igreja Católica, né? A visão reformada é que a palavra de Deus ela deve sim ser traduzida com muito zelo, com muito cuidado, com muito respeito, com muito esforço intelectual mesmo, de pessoas que às vezes dedicam vidas inteiras ao trabalho de tradução. Eu ganhei um livro da minha digníssima esposa, que é um livro maravilhoso, chamado Deus Chegou ao Tibete, aquela região lá perto ali, que hoje faz parte da China. Essa região, meus irmãos, tem uma linguagem extremamente complicada. Pouquíssimas pessoas fora daquela região conseguem entender a estrutura. A gente tem aqui o português e algumas pessoas, se falarem em espanhol, às vezes tem um seriado que a gente gosta ali em espanhol, tipo Chaves, a gente até entende alguma coisinha ou outra, porque são linguagens muito parecidas. Mas lá no Tibete não era esse o caso. E o livro mostra essa jornada de como a palavra de Deus chegou a Tibete. E a gente vê que o título do livro revela justamente essa parte da nossa identidade. Ele não fala que a Bíblia chegou ao Tibete. O título realmente provocativo nesse sentido. É para mostrar Deus chegou ao Tibete através da sua palavra revelada. Através da palavra que Ele mesmo preservou e decidiu, na sua soberania, que naquele tempo, naquele momento, chegaria até as pessoas daquela nação e alcançaria aquele povo. Então, nós zelamos pela tradução da palavra de Deus. Zelamos, sim, para que ela seja realmente conhecida do povo na linguagem que o povo fala. E essa é uma herança que vem desde os pré-reformadores, passando por Lutero, passando aí por diversas pessoas que, como já mencionamos, dedicaram vidas inteiras para tornar o Senhor conhecido através da sua palavra. E isso é muito importante, meus irmãos, porque quando entendemos, né, que a Bíblia ela tem essa ligação com o próprio Deus, que ela tem autoridade sobre nós, vemos que ela não falha, que ela merece a nossa confiança, né? Nós entendemos, meus irmãos, que nós devemos buscar ao Senhor em oração e em conhecimento da palavra e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos a partir dessa integração, dessa comunhão santa. A intimidade com Deus nos leva a um apreço cada dia maior pela Bíblia. E é através da Bíblia que nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Citando aqui Oséias capítulo 6, versículo 3. Então a gente pode falar que há um círculo virtuoso em nós conhecermos o Senhor através da palavra, sermos abençoados por Ele e sermos assim levados a conhecê-lo ainda mais através da sua própria palavra. Que essa dinâmica nunca falte no meio da sua igreja, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas reuniões, porque somos, sim, reconhecidos como um povo que, na sua identidade, carrega no seu DNA a palavra de Deus como sendo central para a nossa vida. Além de todas essas relações aqui, finalizamos esse ponto agora a respeito da revelação, já entrando na questão da preservação. Tá? Existem diversas evidências, diversas comprovações de dentro e de fora da Bíblia que mostram que ela é realmente um livro divino, inspirado pelo Senhor. Porém, nós não dependemos dessas evidências, dessas comprovações, para nós crermos. A gente tem aqui a questão que se coloca diante de nós, que está também registrada na nossa confissão de fé, nos nossos símbolos de fé, é que somente a ação do Espírito Santo no nosso meio, no nosso coração, no nosso íntimo, é capaz de agir e nos convencer de que a palavra de Deus ela é realmente a palavra de Deus, que ela é realmente a palavra inspirada. A gente poderia aqui selecionar diversas evidências arqueológicas, históricas,
através aqui das publicações ao longo do tempo, mas não seria suficiente para convencer um coração de um pecador, porque a palavra de Deus ela age em acordo, em comunidade, em comunhão com o Deus da palavra. E é somente o agir do Espírito Santo, vimos isso na semana passada, que pode transformar realmente os corações. Então, nós não temos aqui a pretensão de trazer evidências para mostrar que a palavra de Deus é real, é realmente inspirada por Deus. Mas essas verdades que nos encantam na palavra de Deus, elas têm o seu lugar, porque elas são aqui realmente comprovações que não seriam necessárias para nós. Muitos dos que vieram antes de nós não tiveram nenhuma comprovação, por exemplo, a partir da arqueologia, sobre a veracidade da Bíblia. Isso não é necessário para a fé, mas são pontos aí que podem trazer algum interesse para nós, né? Porém, a gente precisa lembrar sempre disso. Essas evidências, elas não nos convencem do nosso pecado, nem da veracidade das Escrituras Sagradas. Essa é uma obra, sem medo da palavra, sobrenatural. É uma obra divina, é uma obra exclusiva do Senhor, em nosso favor, para o nosso benefício. E aqui, meus irmãos, entramos já, caminhando para o final do nosso estudo, no campo das evidências a respeito da preservação da palavra de Deus. Já falamos aqui da questão da tradução e precisamos entender também que o Senhor ele não inspirou a sua palavra e simplesmente deixou o mundo correr. Essa é uma ideia iluminista, do chamado grande relojoeiro, que Deus é como se fosse um fabricante de relógios que colocou ali todas as leis, botou todas as coisas, deu corda e deixou o mundo correndo solto. Deus age, Deus é real, Deus está ali agindo através do seu Santo Espírito na sua criação. Ele interage conosco, ele está vivo e a sua palavra não fica de fora nisso. A sua palavra está em pleno acordo sempre com ele e nós cremos que essa palavra foi conservada pura pelo seu cuidado de Deus, né? Pelo seu singular cuidado e providência. E isso aconteceu aí ao longo dos séculos e essa palavra é, por isso, autêntica. Já falamos aqui da questão da tradução, já falamos sobre como nós podemos ter a certeza de que mesmo sendo aqui cidadãos de 2000 anos depois do Novo Testamento, falantes de outro idioma completamente diferente do grego e do hebraico, nós podemos crer, e isso acontece por causa da obra do Espírito Santo no nosso ser. Podemos crer que nós temos aqui acesso àquilo que Deus revelou na sua palavra. Não há corrupção, não há ausência de alguma coisa, não ficou nada de fora, ao contrário do que infelizmente, alguns filmes aí, às vezes, bombam na mídia e tentam mostrar para a gente. Não existe contradição, não existe ausência, não existe falha, não existe falta na revelação que Deus faz chegar ao seu povo. E nós temos aqui a certeza plena e absoluta de que tudo que é necessário para nós conhecermos a respeito da salvação foi preservado pelo Senhor nos textos originais e nas traduções de que nós dispomos aqui. E nós precisamos tomar aquele cuidado que eu falei. Esse trabalho é um trabalho de um esforço intelectual, de dedicação de vidas. Porém, não é porque algum livro tem escrito Bíblia aqui na frente que ele é fiel. Nós vamos falar isso no estudo a respeito de como é que é o nome? Seitas e heresias. Vamos falar sobre a corrupção da palavra de Deus. Tá? Por ora, a gente reconhece aqui o trabalho das sociedades bíblicas no Brasil e ao redor do mundo, tá? Que tem feito esse trabalho de tradução e tendo esse cuidado de levar ao povo a palavra do Senhor. O Deus que inspirou a palavra, ele também preservou e está preservando a sua palavra e o fará até a consumação dos séculos. Assim nós cremos como
herdeiros dessa herança reformada como presbiterianos que nós somos. E aqui, meus irmãos, de verdade, nós já estamos acabando aqui, tá bom? Só fazer um comentário bem breve sobre algo chamado baixa crítica ou manuscritologia bíblica, que é uma ciência, que é uma investigação realmente científica que busca determinar com a maior exatidão possível qual é o texto bíblico original. Por quê, meus irmãos? A gente já vai falar aqui rapidamente tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Como que esses documentos foram preservados aqui há 2, 3 mil anos atrás? Não foi em um papelzinho com essa qualidade que nós temos aqui, não foi com essa letra padronizada que nós temos aqui, foi com o trabalho de pessoas que escreveram à mão, em peles de animais, em papiros, em pergaminhos, em materiais completamente diferentes dos nossos. E a gente se pergunta, caramba, como é possível um documento assim tão antigo ser confiável? Eu já recebi essa pergunta de um adolescente na época que eu estava começando a dar aula ali na escola dominical. Acho que foi quando começou a cair meu cabelo. A primeira vez foi num momento que eu recebi uma pergunta como essa. E o que tu responde para um sujeito de 14 anos que, do nada, um assunto que não tem nada a ver, solta uma pergunta como essa? Você está rindo, eu acho que você estava nesse dia, né? Mas, ou não, vamos ver. Mas o que acontece, meus irmãos? O Senhor, Ele entregou a revelação. Ele inspirou os autores sagrados. E os autores sagrados fizeram o registro, ou algum companheiro ali de jornada fez o registro. E, no caso do Antigo Testamento, nós temos aí a figura do escriba, que nós vemos em alguns momentos. Jesus interagindo com pessoas chamadas de escribas, que eram profissionais judeus, cujo trabalho era compreender as Escrituras Sagradas, mas também copiar. E aí nós vemos um exemplo desse profissionalismo, desse zelo, desse cuidado dessas pessoas, nos achados, no conjunto de achados que é conhecido como manuscritos do Mar Morto. Inclusive, o Marcelo está com um livrinho meu que fala desse assunto, não esqueci não, tá? Esse documento, meus irmãos, antes dele ser descoberto, a cópia mais antiga do Antigo Testamento disponível era do ano 1000 depois de Cristo, que você tem um texto em hebraico, é um livrão, acho que dessa grossura, assim, escrito naquele papel antigo mesmo, é o chamado códice, né? É um livro antigo. Antes de conhecermos esses manuscritos do Mar Morto, existia aí uma distância pelo menos de 1000 anos. Dos tempos de Jesus, 1000 anos depois, você tem um documento que foi escrito, o Antigo Testamento. Então, a pessoa que quisesse criticar a palavra de Deus, o Antigo Testamento, falava, não, está muito distante. Você tem 1000 anos aí, desde o Novo Testamento até você ter a cópia mais antiga. E aí, no final dos anos 40, surge essa descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que são documentos da época de Cristo, que são, ou seja, 1000 anos mais antigos do que a cópia mais antiga que se tinha conhecimento no momento. E a diferença desses escritos da época de Jesus para os escritos aqui do ano 1000 depois de Cristo é praticamente zero. Você tem ali o uso de um alfabeto um pouquinho diferente, de um sistema de escrita como se fosse uma acentuação arcaica ou uma acentuação moderna para comparar com o português, ou seja, basicamente diferença zero em termos de conteúdo. E isso aconteceu através, como falamos, do trabalho de escribas, do trabalho de homens dedicados profissionalmente em toda a sua vida a manter a palavra de Deus preservada. No caso do Novo Testamento, nós não temos a figura de escribas fazendo isso. Nós temos a figura do povo de Deus,
assim como Paulo escreve aos Colossenses, olha, leiam essa carta aqui e depois leiam a que eu mandei para os Laodicenses também. No finalzinho da carta aos Colossenses temos isso. E era a prática entre a igreja primitiva. Você recebe o escrito do apóstolo, você faz uma cópia, você distribui entre os irmãos, cada um vai fazendo a sua cópia ali. E aí, se a gente pensar, fizer um exercício aqui, se a gente, cada um receber uma folha de um ditado. Quem fazia ditado na época da escola? Acho que isso não tem mais hoje, não, né? Tem? Um pouquinho, né? Ainda tem escola, né? Irmãos, se a gente pegar aqui, na nossa realidade aqui, e colocar uma pessoa falando e todos os outros copiando, provavelmente a gente vai encontrar alguma discrepância. Alguém vai esquecer uma palavra, alguém vai escutar uma coisa ali que não estava muito correta. Alguma discrepância vai acontecer. E a gente está pensando num universo aqui de menos de 50 pessoas. Quando a gente olha para os manuscritos do Novo Testamento, a gente está falando aqui de cerca de 6.000 documentos que nós conhecemos hoje, que estão preservados hoje, que vão desde ali as primeiras décadas depois da ressurreição de Jesus até o período da Baixa Idade Média. Você tem um conjunto de pergaminhos que todos eles falam basicamente a mesma coisa. Os irmãos sabem ali o tamanho de uma resma de papel? Daquelas 500 folhas? Pois bem, se a gente pegar o Novo Testamento e escrever frente e verso ali, em todas as 500 folhas de uma resma de papel, se a gente desconsiderar os problemas que são ali, obviamente, simplesmente uma questão ortográfica, por exemplo, eu usei o meu nome aqui como exemplo, Luiz com S ou Luiz com Z, Luiz com acento ou Luiz sem acento, que, tudo bem, é uma diferença insignificante, não altera o conteúdo. Se a gente olhar somente para a variação que existe e que faz algum sentido, que traz alguma alteração significativa, dessas 500 folhas em uma resma, se a gente escrever do início até o fim, toda a parte que varia entre os pergaminhos, entre essas cópias todas do Novo Testamento, se a gente juntar todos os trechos que têm alguma diferença entre eles, dessas 500 folhas, a gente vai encher 2. De novo, as cópias do Novo Testamento, se a gente escrever do início até o fim, aquilo que é diferente de um manuscrito para o outro, de uma cópia para o outro, aquilo que traz alguma ideia ou algum significado diferente, de 500 folhas, você vai ter 2 de diferença. Luiz, existe alguma doutrina central do cristianismo, da fé reformada, do presbiterianismo que depende dessas diferenças? Não. Luiz, essas diferenças aí, elas trazem alguma ideia nova que não está presente em algum dos outros textos? Não. Resumo da ópera. O Novo Testamento é reconhecido até mesmo por estudiosos ateus, por estudiosos de outras vertentes religiosas. O Novo Testamento é reconhecido por todo estudioso sério do assunto como o documento da antiguidade mais bem preservado depois de um único outro documento, o Antigo Testamento. A palavra de Deus que chegou até você, que está nas suas mãos, é um documento diferente de tudo que existe nesse mundo. É um livro santo que foi e está sendo preservado pelo próprio Deus, para a minha e para a sua edificação. O Deus das Escrituras é o Deus vivo e verdadeiro que age na sua criação e está agindo também na sua igreja, através da sua palavra. Então, meus irmãos, seja pelo trabalho dos profissionais escribas judeus, seja pelo trabalho ali dos cristãos piedosos que copiaram o Antigo Testamento, lembremos sempre que Deus age, protege e preserva a sua palavra. Ele é um Deus zeloso e Ele é um Deus fiel, como já estudamos, e além de tudo, Ele é todo-poderoso. Por isso, meus irmãos, não duvidem nem por um minuto da autenticidade, não duvidem nem por um minuto de que você pode confiar a sua vida, o seu coração,
a essa palavra que está aqui, porque ela revela o próprio Deus da nossa vida, da nossa salvação, e também traz a revelação bendita e grandiosa e gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Falta 1 minuto para o nosso horário de culto. Peço perdão aos irmãos mais uma vez pelo atraso. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos já com o material impresso para entregar aqui e disponibilizar aos irmãos. E a partir das 5 horas, se o Senhor assim permitir, estaremos juntos falando de outro ponto importante da nossa identidade presbiteriana, que é o culto. O que nós fazemos aqui todos os domingos? Por que nós prestamos culto dessa forma? Qual é o entendimento da nossa identidade presbiteriana a esse respeito? Então, espero os irmãos e que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar, meus irmãos? Santo Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, nós Te adoramos e exaltamos e Te agradecemos, Senhor, acima de tudo, pela salvação no Teu Filho Jesus Cristo e também pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina tudo a respeito daquilo que mais importa para as nossas vidas, ó Pai, de buscar a Tua glória e do que precisamos saber a respeito da nossa salvação. Te agradecemos porque o Senhor manteve a Tua palavra pura, preservada, e o Senhor fez com que ela chegasse até nós, ó Pai, e operou nos nossos corações para que nós viéssemos a crer. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça na fé a cada dia, para que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós, igreja Tua aqui, ó Pai, no bairro de Inhaúma, e onde quer que venhamos, ó Pai, a pisar os nossos pés. Que o Senhor seja honrado e glorificado, engrandecido, através das nossas vidas, em palavras, ações, testemunhos e pensamentos, ó Pai, porque fomos criados pelo Senhor para a Tua glória. E é isso que desejamos fazer. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém.